Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Assis, o seu professor de História, e estamos aqui hoje para mais uma videoaula de História, hoje para tratarmos sobre o capítulo 5 do nosso livro, o capítulo que fala sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Nessa nossa videoaula hoje nós iremos tratar a primeira parte de 3 videoaulas, Iremos trazer hoje o conteúdo sobre os hebreus. Então, galera, vamos dar início à nossa videoaula falando sobre os hebreus, mas para início de conversa, viu, turma, é preciso que nós compreendamos aqui alguns conceitos. Por exemplo, quando falamos de hebreus, nós não falamos de um país dos hebreus ou de um império dos hebreus. Quando falamos dos hebreus, falamos de uma civilização. E o termo civilização, nesse contexto, é algo que transcende os limites geográficos de um país e os limites históricos e políticos de um império. Dessa forma, nós não dizemos que os hebreus eles tinham um país ou eles tinham um império, mas sim que eles eram uma civilização. E como costumamos dizer na história, onde o povo hebreu estivesse, ali era o seu território, ali era o seu país. Mas, para fins do nosso estudo, nós temos que compreendermos ali a localização geográfica da civilização hebraica. E essa localização era a Palestina, mais precisamente na região do Crescente Fértil, entre o Mar Morto e os rios Tigres e Eufrates, como vocês podem observar aí no mapa. O principal recurso hídrico dos hebreus, viu, turma, era o rio Jordão, assim como o Tigres e Eufrates eram o principal recurso dos mesopotâmicos e como o rio Nilo, por exemplo, era o principal recurso hídrico do Egito. A história dos hebreus ela se divide em algumas fases, e a partir de agora nós iremos discutir algumas dessas fases. A primeira dessas fases foi a Era dos Patriarcas, que ficou caracterizada por sua origem na Mesopotâmia, na região mesopotâmica. Nesse momento, os hebreus eram um povo seminômade, eles não costumavam fixar moradias ainda nesse momento e viviam economicamente, principalmente da criação de gado e da agricultura de subsistência. Foi um período, o período da Era dos Patriarcas, foi um período de grandes imigrações dos hebreus. Em uma dessas imigrações, viu, turma, eles acabaram chegando ao Egito e acabaram sofrendo lá num período gigantesco de escravidão, período esse que inclusive é narrado na Bíblia cristã, que narra no livro do Êxodo todo esse processo da escravidão e também da fuga, os hebreus sendo liderados por Moisés, naquela época, fuga que contou ali com 40 anos de fuga, passando pelo Monte Sinai, onde o próprio Moisés recebeu a tábua com os 10 mandamentos lá, que nós conhecemos atualmente. Então, turma, o Moisés vai ser o grande líder nesse momento dos hebreus, nessa fuga do Egito, inclusive o nome Moisés, que vai significar aquele retirado das águas, fazendo referência ao fato de que quando ele era bebê, quando ele era criança, ele foi jogado na água e foi retirado. Então, turma, esse período de imigrações acabou fazendo com que os hebreus sofressem todo esse processo de escravidão no Egito. Mas esses processos de imigrações eles foram constantes nesse momento, até quando se deu a imigração para a Palestina. E aí, pessoal, outra fase da história dos hebreus foi justamente a Era dos Juízes. Como a gente vai ver aqui, a Era dos Juízes ela foi caracterizada por uma sociedade tribal independente, sociedade essa que era gerida, que era governada pelos juízes, os juízes que eram líderes militares e tinham cargos temporários, viu, galera? Outra fase da história dos hebreus foi a Era dos Reis. Na Era dos Reis, a principal característica política desse momento era a centralização política. Essa centralização política, ela teve como principais reis nomes importantes, nomes de reis importantes, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão, que, dentre outras coisas, contribuíram para a consolidação do território hebraico, contribuíram para a unidade religiosa do povo hebreu, daí vai nascer as questões do monoteísmo, e contribuíram também para a organização administrativa do território dos hebreus nesse momento. E aí, turma, essa unidade gerada aí pela Era dos Reis, essa unidade política e administrativa do povo hebreu, ela acabou sendo rompida com o famoso cisma hebraico. O cisma hebraico ele gerou a divisão dos reinos. Os reinos foram divididos entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, que era Judá,
como vocês podem observar nesse mapa aí. Obviamente, essa divisão ela acabou gerando uma série de invasões estrangeiras, uma vez que o reino estava fragilizado graças a essa divisão. Essas invasões elas acabaram forçando, portanto, o povo hebreu a fugir do seu local de estadia, do seu território. E essa fuga ela ficou conhecida como a diáspora judaica e ela acontece no ano 70 depois de Cristo. Então, galera, vamos dar continuidade aqui agora falando um pouquinho sobre as características culturais do povo hebreu. Iremos aqui falar sobre a religião judaica, religião que inclusive deixou um grande legado para a nossa religiosidade atual, para o nosso cristianismo. Galera, a religião judaica ela foi uma das primeiras religiões do mundo a ser monoteísta. O monoteísmo ele parte do princípio e da ideia da crença em um único Deus. Tá certo, galera? Os hebreus também, na sua religiosidade judaica, eles acreditam fortemente na vida após a morte. Por isso, tenta-se viver segundo as leis deixadas pelos grandes profetas, acreditando-se futuramente nessa vida após a morte. O principal livro sagrado dos judeus é o Torá. O Torá ele está dividido, né, ele é o livro sagrado dos judeus, e ele está dividido em 5 grandes livros, que são inclusive os 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã. Tá certo, turma? Essa sequência de livros, esse conjunto de livros também é chamado de Pentateuco. O Pentateuco ele apresenta as leis religiosas e nós também temos dentro desses livros os livros históricos. Os livros históricos eles narram as histórias do povo hebreu, inclusive o Êxodo está incluído nesse conjunto de livros. E nós temos também os livros proféticos. Os livros proféticos eles trazem justamente alguns ensinamentos para a vida cotidiana do povo hebreu. Galera, essa foi a nossa videoaula sobre a civilização hebraica. Pontuamos aqui na nossa videoaula algumas características importantes dessa grandiosa civilização. Eu espero, sinceramente, ter contribuído nos estudos de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!